Quando falamos sobre a construção de uma carteira de ação focado para a construção de patrimônio para o longo prazo, não tem nada que traga mais dúvida do que dividendo. É uma grande confusão. Então, no vídeo de hoje, tudo sobre dividendos. Eu sou o Thiago Navarro e, de uma maneira bem rápida, vou pedir aqui para você se inscreva no canal, ative as notificações e siga nossas redes sociais. Vamos falar agora tudo sobre dividendos, né? O que é importante quando você vai construir uma carteira de ação para o longo prazo? É você se preocupar com a qualidade da empresa que você está investindo. Essa empresa tem valor? Não monte uma carteira de investimento pensando somente em dividendo. Pense o seguinte, se você fosse comprar uma padaria para receber uma renda dessa padaria, você ia procurar uma padaria que fosse uma padaria lucrativa, que tivesse pouca dívida, que fosse bem localizada. É a mesma coisa quando você vai procurar uma ação. Então não fique nessa neura de ficar procurando ação que seja grande pagadora de dividendo. Procure sempre comprar ações de empresas lucrativas com baixa dívida. Isso vai fazer um aumento da cotação do valor da ação e, consequentemente, se a empresa é lucrativa, você vai ter a distribuição de dividendo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por quê. Mas o que são dividendos? Dividendo é uma forma da empresa distribuir os seus lucros para os acionistas. Lembre-se, quem faz a estratégia do buy and hold está se tornando sócio de uma empresa. E como uma empresa pode dividir parte dos seus lucros? Ela pode utilizar o lucro para reinvestir no próprio negócio, para uma empresa crescer. Ela pode também pegar esse dinheiro e diminuir dívida, amortizar dívida. Ela pode pegar esse dinheiro e distribuir para os acionistas na forma de dividendo ou juros sobre o capital próprio. Ou ela pode deixar esse dinheiro retido no caixa para pensar o que ela vai fazer mais para frente. Tá, mas você pode estar se perguntando, Thiago, eu entendi o que é dividendo, mas por que uma empresa paga dividendo? Primeiramente ela paga dividendo porque é uma lei do Brasil, é uma lei das SAs. É a lei que está no artigo 202 da lei 6.404 de 1976. E nessa lei ela diz o seguinte, que todas as empresas listadas na Bolsa de Valores têm que pagar pelo menos 25% do seu lucro líquido anual para os seus acionistas, para os sócios daquela empresa. E pense da seguinte forma, né? Cada empresa tem o seu estatuto e no estatuto ele define quanto ele vai pagar de dividendo, sempre acima do mínimo da lei das SAs. Quem define isso geralmente é o conselho de administração da empresa. E o que é importante com relação ao investimento, quanto maior for a empresa, né, uma empresa que é muito grande, que tem dificuldade de crescer, né, a um Itaú, uma Ambev, essas empresas têm muita dificuldade, elas não conseguem comprar uma outra empresa. Então elas têm muita dificuldade de reinvestir todo o caixa que ela tem. Quanto maior for a empresa e mais dificuldade que ela tiver para crescer, mais ela vai distribuir dividendos. E o contrário também é verdadeiro, né? Uma empresa que precisa muito crescer, uma Raia Drogasil, né? Que quando você vai vendo, toda esquina tá abrindo uma droga Raia ou uma Drogasil, ou uma Lojas Renner que tem que ficar crescendo, abrindo em shopping, ou uma Centauro. Essas empresas pagam menos dividendo, por quê? Porque elas precisam reinvestir muito no próprio negócio. Mas como são os passos também que são pagos dividendos? Isso daqui é muito importante. O passo número 1 é o seguinte, o Conselho de Administração aprova a distribuição de dividendos do valor que ele definiu, sempre acima do percentual mínimo definido no Estatuto da empresa. O passo número 2 é a definição da data X. Aqui eu vou abrir um parênteses de duas datas que são importantes. A primeira é a data com. É a última data que você pode comprar ação com direito a receber o dividendos. A data X é a data a partir da qual você compra a ação e você não pode mais receber o dividendo, né? Já é definido. A partir daquela data você compra a ação e não recebe mais o dividendo aprovado pelo Conselho de Administração. E a etapa número 3 é definida a data de pagamento do dividendo. E você pode perguntar, Thiago, mas como que eu sei quando eu vou receber o dividendo? Você pode se cadastrar no mailing da empresa no RI, onde você vai receber todas as informações daquela empresa. E como que o dinheiro cai para eu saber? Como que o dinheiro cai na minha conta? Como que esse dinheiro que é meu vai ser meu? Ele cai automaticamente na sua conta da sua corretora. Então o que é importante? Você selecionar bons ativos com relação a isso, que o restante é de maneira automática na sua corretora.
agora que a gente já falou bastante sobre como funcionam os dividendos, a distribuição, uma outra dúvida que aí tá, a grande dúvida da grande parte dos investidores tá, mas Thiago, o valor que eu recebo de dividendo é descontado da cotação atual do ativo? Eu vou mostrar agora para você dar uma olhada nesse exemplo da Banco do Brasil Seguridade, BBSE3, que ocorreu agora nesse mês de fevereiro. Então, lá no final de 2019, em dezembro, o Conselho de Administração da BBSE definiu que ia pagar o dividendo de 1,91 para cada ação que um acionista tivesse. E no dia anterior ao pagamento dessa dividendo que você ia receber, que é no dia 13/2, o valor da cotação da BBSE estava em 37,24. Então, a cotação estava em 37,24, ele ia pagar 1,91 de dividendo. Na data seguinte, logo no próximo dia, o valor da cotação já estava em 35,33. Então, que é o 37,24 menos o 1,91. Então, o valor que você recebe de dividendo é subtraído do valor da cotação atual. Por quê? Porque uma empresa não pode gerar caixa, ela tem que tirar dinheiro de um lugar para um outro lugar. Então, se ela está distribuindo lucro, ela vai diminuir o valor da cotação. Ah, mas você pode estar se perguntando, Thiago, o valor é sempre exato? Não é sempre exato. Pode ser que o valor seja menor ou maior. Por quê? Porque depende da oscilação do mercado, né? Que é o sobe e desce, a volatilidade. Mas o cálculo é o seguinte, se você tiver uma ação, você vai diminuir o valor da cotação porque é o valor que você tem em real, porque o restante você tem em caixa. Então não caia naquela lá que você sempre vê, acreditando que, vou comprar essa ação porque eu vou receber dividendo de XYZ da ação X. Porque no dia que você receber o dividendo, o valor daquela cotação vai diminuir. Mas, Thiago, mas pode subir o valor da cotação. Pode subir ou não. É importante você investir em empresas pensando no longo prazo, não porque ela paga dividendo ou não. Aí, como funciona juros sobre capital próprio? Você pode estar se perguntando também. Funciona da mesma maneira do que o dividendo. O valor é descontado. Qual que é a diferença do juros sobre o capital próprio para o dividendo? É que a empresa tem um benefício fiscal, porque o valor pago de juros sobre capital próprio, ela vai deduzir do lucro do período. Então, ela vai pagar menos imposto de renda sobre o lucro e sobre o CSLL. Então, ela vai pagar menos imposto e que o imposto é cobrado do acionista diretamente, 15%. Então funciona da mesma maneira, não fique preocupado em investir em juros sobre capital próprio ou dividendo. Outra dúvida que aparece bastante, então por que a empresa não distribui tudo na forma de juros sobre capital próprio? Porque ela não pode, ela tem um limite, o limite é determinado pela taxa de juros do longo prazo, e que está atualmente em 0,42% ao mês. Esse é o máximo que uma empresa pode pagar de juros sobre o capital próprio. E fique tranquilo que aqui no canal Sem Conto a gente vai fazer outros vídeos falando mais sobre o pagamento de dividendos. O que é payout, o que é dividend yield, todas essas métricas que todo mundo fala e vira um economês que ninguém consegue entender. E vamos mostrar para você se isso realmente faz a diferença ou não para você escolher a sua carteira de ativos. Mas lembre-se, não caia nessa de comprar uma carteira de dividendos, né? Pense em montar uma carteira pensando no longo prazo. Dividendo não é brinde, né? Ele é descontado do caixa da empresa. E se você ficar ligado nisso de só pagar a empresa que paga altos dividendos, até 2013 a OIBR pagava uma enormidade de dividendos, quando outras empresas que cresceram no período quase não pagaram dividendos. É importante você montar uma carteira para o longo prazo pensando no quê? Fluxo de caixa positivo, lucro positivo, dívida equilibrada, boa gestão, boa governança e outros crivos que você vai definir. Dividendo não pode ser porta de entrada para a escolha de um ativo. Conseguiu clarear e diminuir essa confusão sobre dividendos, né? E fique tranquilo, a gente vai fazer outros vídeos, como eu já disse, falando de todas essas métricas que dizem por aí. E se você gostou do nosso vídeo, vou pedir para você aqui deixar o seu like, ativar as notificações para saber sempre quando sai um vídeo novo aqui do canal Sem Conto, seguir as nossas redes sociais, onde diariamente a gente está passando notícias, informações, tudo relevante para você investir pensando no longo prazo. E
se você tem alguma dúvida ou algum tema que gostaria que aparecesse aqui no canal Sem Conto, deixa aqui nos comentários que nós vamos ter o grande prazer em te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.